Senado vai ter uma agenda expressa com as propostas prioritárias para o desenvolvimento do país. E sobre esse assunto, o programa Cidadania conversa com o senador Fernando Bezerra. Senador, muito obrigada pela entrevista. O senhor sugeriu que o Senado vote 40 propostas até o final do semestre. Seriam 2 por semana, não é isso? Correto. Na realidade, essa agenda expressa ela foi sugerida pelo senador Aécio Neves quando da retomada dos nossos trabalhos legislativos no início de fevereiro. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, decidiu fazer uma escuta, uma audiência a todos os blocos partidários que têm atuação no Senado Federal. Ele concluiu essas escutas agora na última semana e com isso pediu que os partidos e os blocos partidários pudessem expressar os seus temas prioritários e que dialogue com o sentimento da sociedade brasileira, que vê o país mergulhado numa profunda crise econômica, numa crise social, numa crise política, e é importante que o Senado possa eleger temas que ajudem o país a superar essas crises que nós estamos enfrentando. Eu sugeri, o presidente do Senado acatou, de que os temas fossem priorizados de forma proporcional ao tamanho das bancadas. Por exemplo, o maior partido, como o PMDB, sugeriria um maior número de propostas prioritárias para essa agenda expressa e os demais partidos teriam o número de temas de acordo com a proporcionalidade das suas bancadas. Isso compôs uma agenda com 40 temas prioritários que deverão ser apreciados já a partir desta semana. Como é que o senhor chegou a esse número 40, né? Como é que o Senado chegou a esse número 40? Isso pode ser um pouco mais de 40, menos de 40, porque isso, a última palavra será dada pelas lideranças partidárias e pelo presidente do Senado Federal. Foi uma tentativa de não ter uma pauta tão extensa que a gente pudesse ter 2 temas prioritários importantes deliberados por semana. É importante também dizer que essa proposta não esgota os temas. Também sugerimos, e o presidente do Senado concordou, de que as matérias que venham a merecer a prioridade nas comissões especiais, como é o caso da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, da Agenda Brasil, todas as matérias que forem aprovadas na Agenda Brasil, que não sejam terminativas lá na Comissão Especial, elas terão também prioridade na agenda de plenário. Assim também, os temas levados para apreciação da Comissão Especial do Pacto Federativo, como também a Comissão Especial da Sistematização sobre a reforma da Constituição Brasileira, cujo relator é o senador Romero Jucá. Então, são entradas também para agasalhar outros temas prioritários que possam vir a ser identificados pelas lideranças partidárias. E é importante ressaltar, as comissões temáticas do Senado continuam tendo a mesma importância e o mesmo protagonismo. Todas as matérias que sejam deliberadas pelas comissões temáticas, elas automaticamente estarão incluídas na pauta, para que a gente possa ter, nesse período que se estende até meados de julho, que antecede a disputa das eleições municipais, a gente possa ter uma pauta produtiva com o Senado dando a sua contribuição para a superação da crise que o Brasil vive. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Na hora de definir esses temas, os partidos têm tido a crise como horizonte, né? Definir propostas que resolvam a crise econômica no país? Sim, com certeza. Eu acho que todos estão preocupados, todos os partidos, todos os líderes desejam contribuir para a superação dessa crise. A gente sabe que é uma crise que também fala com o problema fiscal. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande do governo federal financiar as suas atividades e as suas ações. Nós temos um problema federativo muito agudo, os estados e os municípios enfrentam grandes dificuldades porque a economia deu uma mergulhada, tivemos um crescimento negativo de 3,8% o ano passado, previsões para esse ano acima de 3,5%. Pela primeira vez o Brasil vai ter 2 anos consecutivos de crescimento negativo, aumento do desemprego. Portanto, as matérias precisam endereçar a solução desses problemas. E nós poderíamos citar, por exemplo, dentre diversos assuntos que estão na pauta, a questão tributária. O nosso sistema tributário é muito regressivo. Na realidade, aqueles que ganham menos terminam pagando mais, porque a carga dos impostos indiretos é muito alta. Por exemplo, o ICMS, o IPI, são
que estão colocados dentro dos produtos, do feijão, do arroz, da cesta básica, do carro, do eletrodoméstico. Então, ao adquirir esses produtos, as pessoas que ganham salário mínimo, as pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos, terminam pagando mais imposto do que aqueles que ganham acima de 20 salários mínimos. Então, existe uma série de ideias para que a gente possa reduzir a regressividade do sistema tributário. Como, por exemplo, taxando grandes fortunas. É uma das propostas que está em andamento. Eu tenho uma proposta em relação a isso, o senador Paulo Paim também tem, o senador Antônio Carlos Valadares também tem. Essas matérias irão merecer prioridade para serem apreciadas. Outra matéria também do senador Lindenberg, que é taxar aqueles que possuem iates, lanchas, né, veículos, aeronaves, que não pagam o IPVA, e isso pode ser uma fonte de renda adicional para estados e municípios. Então, existem muitas propostas. É evidente que no meio da crise a gente precisa ter a oportunidade de fazer as mudanças que a sociedade reclama, que a sociedade quer. Estamos também caminhando celeramente para aprovar a Lei de Responsabilidade das Estatais. É uma iniciativa do senador Tasso Gereissati, que deverá ser apreciado brevemente pelo plenário do Senado Federal, procurando oferecer mais transparência e melhor qualidade na governança das empresas estatais, para que a gente possa evitar a instrumentalização que as empresas estatais terminaram virando alvo em função de ações políticas que não são próprias de um regime democrático, de um regime republicano. Portanto, eu diria que o Senado Federal está muito motivado em que a pauta de priorização possa refletir o enfrentamento da crise que nós estamos vivendo e, sobretudo, o encaminhamento das soluções que o país reclama. Uma das propostas que o senhor citou, a questão da taxação de grandes fortunas, como é que isso iria funcionar? Olha, primeiro é não taxar o fluxo, porque na realidade nós não podemos inibir aqueles que são empreendedores, aqueles que investem, aqueles que geram emprego. Na realidade, a nossa proposta, falo particularmente da minha, é que a gente possa taxar quando essa fortuna se transfere para herdeiros ou para terceiros. Então, nós temos que taxar aí aquilo que foi conquistado fruto do trabalho, do risco que quem teve para empreender tomou. Nós não devemos sobretaxar, não podemos fazer uma espécie de uma dupla tributação. Mas ao transferir para filhos, parentes ou para pessoas terceiras, aí sim o Estado precisaria taxar esse patrimônio, precisaria taxar essa renda. Eu dou um exemplo. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, a taxação sobre grandes fortunas, quando do momento da transferência, quando do momento da herança, quando do momento da doação, são em patamares que vão acima de 50%. Então, aqui no Brasil, a gente não está acostumado a isso, não existe essa percepção de que é preciso ter equidade, que é preciso, portanto, ter justiça fiscal quando da arrecadação dos nossos tributos. Agora, aqui nós temos uma perversidade. Não se pode também querer taxar as grandes fortunas e, ao mesmo tempo, taxar a produção. O que nós temos no Brasil é que a gente inibe o investimento, inibe o empreendedorismo, porque nós temos uma série de contribuições sobre a folha, contribuições sobre o lucro, impostos indiretos como ICMS e IPI. Termina você, ao fazer qualquer atividade produtiva, quase metade do fruto daquela atividade vai para pagamento do imposto. Então, isso está errado. Nós precisamos rever também a taxação que é feita em cima da produção, em cima da circulação da produção, para que a gente possa ter um sistema mais justo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a taxação sobre renda, sobre ganhos de capital e sobre o patrimônio, elas representam quase 75% da arrecadação nos Estados Unidos. 25% é que é em cima da produção. Portanto, as empresas, elas são capitalizadas, as empresas pagam menos impostos, consequentemente têm mais lucros. Mas na hora de ter o lucro e de repartir o lucro, aí você taxa. Aí você vem com o imposto para poder equilibrar e ter um sistema tributário mais justo do ponto de vista social. Aqui no Brasil é completamente diferente, é o inverso. É por isso que eu digo, no Brasil, quem ganha menos termina pagando mais imposto do que ganha mais. Nós tivemos uma experiência agora no Congresso recentemente, que foi a votação da medida provisória 690, que aumentava
é a taxação sobre juros, sobre ganhos de capital, né? Que é quando você vende um imóvel, né? Aquele ganho que você teve no imóvel, você tem que pagar 30%, né, agora. E foi muito difícil a votação, né? A MP foi enviada no ano passado pelo governo e ficou sendo discutida no Congresso durante muito tempo. Não há um consenso, não há um preparo, um terreno político para aprovação dessa matéria. Como é que o senhor acredita que isso pode evoluir e essa matéria pode virar prioridade aqui? No debate, na realidade, a gente sabe que os interesses também estão representados dentro de uma casa legislativa. Todos os interesses, eles são identificados e é legítimo que assim seja, para que a gente possa trabalhar os argumentos a favor ou contra determinada iniciativa. Eu acho que colocada para a população brasileira, para a opinião pública, inclusive para os congressistas, mostrando que nós precisamos ter um sistema tributário mais equilibrado do ponto de vista social, no sentido de que o peso da carga tributária seja melhor repartida entre os contribuintes, eu acho que nós teremos chance de poder aprovar isso. Por exemplo, nessa medida provisória para ganhos de capital, para merecer a aprovação na Câmara, se ampliou a faixa de cobrança de 15%. Ela só aumentou depois de 5 milhões, os ganhos de capital acima de 5 milhões. Então você já livrou muito a classe média, alta, que tem rendas ou que tem patrimônios que na ocasião de serem alienados ou de serem transferidos, eles pagarão, portanto, uma carga tributária menor do que aquela pretendida pelo governo. Mas deu-se um passo, mas se avançou, não existia essa possibilidade. Então é importante que o debate possa ser aprofundado para que a gente vá construindo. Nós não vamos do dia para a noite construir um sistema tributário perfeito, mas é importante que esse debate avance, que a gente possa discutir quais são as imperfeições desse sistema tributário. E, claramente, uma das imperfeições que nós precisamos aprimorar, que nós precisamos corrigir, é a questão da regressividade. Ou seja, nós precisamos que os que ganham mais paguem mais, os que ganham menos paguem menos. Nesse sentido, o senhor é a favor da CPMF? Não. Eu sou absolutamente contra a CPMF. E não entendo esse discurso de dizer que é um impostozinho, um pequenininho. A CPMF é um imposto cumulativo, ela está em todas as transações. A CPMF vai no sentido contrário do que a gente quer, porque ela é regressivo. Quem vai pagar mais a CPMF são os que ganham menos. Se fez um estudo das transações bancárias, onde vai incidir a cobrança da CPMF, mais de 60% das transações bancárias são feitas por micro, pequenas e grandes empresas. Então, é o comércio entre as empresas. É evidente que esse custo vai ser repassado para os produtos que vão ser comercializados, seja na área de serviços, seja na área agroindustrial, seja na área industrial, eletroeletrônica, seja em qualquer prestação de serviço, essa carga adicional do tributo através da CPMF terminará onerando, sobretudo, aqueles que ganham menos. Portanto, eu não vejo clima nem no Senado, nem no Congresso Nacional para que se possa tramitar CPMFs e acho que não existe a possibilidade da CPMF poder ser viabilizada esse ano aqui no Congresso Nacional. Uma outra discussão tributária importante aqui no Congresso é a reforma do ICMS. Várias tentativas já foram feitas, mas não se conseguiu chegar ao resultado esperado, muito porque o governo não quer compensar os estados das perdas que eles vão ter com a reforma. O senhor tem uma proposta de política de desenvolvimento regional, ela compensa os estados nesse sentido? Com certeza. Na realidade, o país precisa ser um país mais equilibrado. O Brasil é muito desigual. A região que é mais pobre no Brasil é a região Nordeste. A renda familiar dos que moram no Nordeste, em média, é 50% da renda familiar média dos brasileiros. Portanto, nós precisamos aproximar para que todos os brasileiros possam estar próximo da renda média de toda a nação. Isso só é possível se tivermos uma política nacional de desenvolvimento regional com metas, com objetivos, com clareza. É essa a nossa proposta que está em tramitação no Senado Federal e que poderá ser aprovada dentro desse esforço da agenda expressa para que a gente possa ter um instrumento valioso de promover o equilíbrio federativo no Brasil. Agora, em relação à unificação da alíquota do ICMS,
é importante isso. Na realidade, essa unificação da alíquota termina produzindo a maior mudança no sistema tributário brasileiro, que é transformar o ICMS, em vez de ser um imposto de produção, ele passará a ser um imposto de consumo. Ou seja, os estados pobres que produzem menos passarão a arrecadar mais porque eles também consomem. Então, tudo aquilo que for consumido ficará no estado de consumo. Então, nós estaremos transferindo renda dos estados produtores para os estados consumidores. O que é que ocorre? Ocorre que nesse período de transição, porque nós temos que ir reduzindo a alíquota interestadual, para que o imposto fique mais no estado de destino do que no estado de origem, nessa transição você precisa garantir aos estados produtores e aos estados consumidores que vão perder o instrumento do incentivo fiscal para atrair investimentos para os seus territórios, você precisa garantir recursos que possam fazer essa transição de forma suave. E o fato concreto é de que o governo propõe como recursos, como alocação de recursos para compor esses fundos de compensação, são claramente insuficientes. Isso não tem animado os governadores, sejam dos estados produtores, sejam dos estados consumidores. Então, a dificuldade de andar é em função da crise fiscal que a União vive e da proposta de compensação durante o período de transição, que é um período de 8 anos. Então, eu acredito que esse tema vai ter essa dificuldade para tramitar, embora seja importante. A presidenta, recentemente, ela vetou um dispositivo da lei de repatriação de recursos de brasileiros depositados no exterior, em que prevê 15% de imposto de renda e 15% de multa. O Congresso Nacional tinha deliberado que todo o recurso da repatriação iria para estados e municípios. E por quê? Porque os estados e municípios estão passando por uma penúria absoluta. Veja a questão do Rio de Janeiro, o segundo estado mais rico do país, não pagou os salários de fevereiro. Está atrasado o pagamento de salários. Rio Grande do Sul também, diversas prefeituras no Brasil não conseguiram honrar em dia o pagamento do 13º. Tem dificuldades de honrar a folha, tem dificuldades de pagar fornecedores. Então, a percepção do Congresso Nacional, fruto das marchas que ocorreram aqui em Brasília, foi de mandar recursos para estados e municípios poder enfrentar essa crise fiscal gravíssima que está transformando-se numa crise social, porque os prefeitos e os governadores não conseguem manter o custeio da saúde pública, da educação, da segurança, e isso tem, portanto, agravado os indicadores sociais. E, neste sentido, a presidenta veta os recursos da multa que iriam para estados e municípios, com o argumento de que esses recursos vão financiar os fundos de compensação, para promover a unificação da alíquota do ICMS. Só que esses recursos são insuficientes para poder promover essa unificação da alíquota e, ao mesmo tempo, dar as costas numa situação de emergência para a necessidade de prefeitos e governadores. Portanto, eu acho que o Congresso deverá ter uma posição aqui muito clara para derrubar o veto em relação à multa e abrir uma discussão outra, com outras bases, com outros argumentos, para que a gente possa ver a possibilidade da unificação da alíquota do ICMS poder prosperar. O governo está tentando retomar essa discussão do ICMS, né? Ele propôs a estados e municípios a renegociação de dívidas e atrelou a renegociação ao apoio à CPMF e à reforma do ICMS. O senhor acha que dessa forma vai ser possível fazer essa discussão e essa discussão ser efetiva aqui no Congresso? Porque na CPMF, por exemplo, já tem recursos destinados para estados e municípios. Então, há uma chance deles apoiarem. O senhor acha que com essa pressão de estados e municípios, o Congresso aprova a reforma do ICMS e aprova também eu acho que é importante CPMF? Eu acho que é importante deixar ver até que ponto chega esse entendimento com governadores e prefeitos e o governo federal. Porque durante o ano passado, nós tivemos aqui o ministro Levi diversas vezes dizendo que a grande bandeira do governo federal era a unificação do ICMS e terminou o ano e nós não tivemos gestos concretos em relação a isso. Então, isso é um tema que está sendo resgatado, está sendo retomado. Agora a gente está acompanhando as conversas, o diálogo entre os estados e o governo federal. A gente espera que isso possa evoluir para um consenso.
mas o governo federal não terá êxito na aprovação da CPMF. Na realidade, a CPMF tem muito a ver com a percepção dos congressistas de que o governo não cortou o que podia cortar, que o governo ainda tem muita gordura a cortar nos seus gastos públicos, né? E o aumento da carga tributária só deveria vir após um esforço maior pelo lado do gasto. E a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que é a proposta do senhor acha que dá para atrelar essa reforma do ICMS junto com os fundos de compensação ou não? Não, dá, com certeza. Na realidade, o desejo é que a gente possa ter não só as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, mas que a gente possa ter os recursos para promover essa política. Um dos fundos necessários para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional é os recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. É ela que vai substituir os incentivos fiscais que hoje os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste oferecem para atrair empreendimentos industriais e agroindustriais. Muitos estados conseguiram gerar emprego, renda, mudaram de patamar, melhoraram a sua arrecadação a partir da utilização desse instrumento de incentivo fiscal para a atração de novos empreendimentos. Na hora que esses incentivos forem proibidos, forem suspensos, você tem que entrar com outro tipo de investimento em infraestrutura, investimento na área educacional, investimento na área de inovação. E é isso que nós precisamos ver para ter uma política nacional de desenvolvimento regional efetiva. O governo acena, mas acena com recursos muito pequenos para poder dar conta desse desafio que é tão grande, que é tão importante, que é promover o equilíbrio da federação. Senador, uma outra proposta que o senhor apresentou, um substitutivo, né, um texto alternativo à proposta, e é da Comissão da Agenda Brasil, é a questão de multas em áreas de desastre serem revertidas para a recuperação dessas áreas. Também seria um tema prioritário nessa agenda? Vamos falar sobre isso, que por causa de Mariana, né, o desastre de Mariana, acho que a população está interessada. Lamentavelmente, né, o desastre de Mariana que gerou um passivo ambiental para o estado de Minas Gerais, para o estado do Espírito Santo, praticamente causou prejuízos severos em toda a bacia do Vale do Rio Doce. Eu diria que a iniciativa dessa proposta que você comenta é do meu colega, do ex-governador, do senador Antônio Anastasia. Eu relatei a matéria no sentido de aprimorar a proposta. E a proposta tem como objetivo reduzir a burocracia para que os recursos dos fundos ambientais possam chegar com maior rapidez às áreas afetadas, às áreas atingidas. E a ideia é que os recursos arrecadados eles possam ser transferidos diretamente para os municípios afetados. Só depois daqueles municípios terem utilizado esses recursos que estão depositados nos fundos, eles então voltariam a ser depositados nos seus respectivos fundos, dos fundos do meio ambiente e outros fundos de defesa civil, para que as cidades possam ter a perspectiva de uma recuperação mais rápida. A gente quer aqui também elogiar a iniciativa de um amplo acordo que foi feito com a Samarco, com a Vale do Rio Doce, envolvendo o governo de Minas Gerais, o governo federal, que proporcionou, digamos, um acordo de recuperação ambiental que envolve recursos vultosos, mais de 4,5 bilhões a curto prazo e a longo prazo poderá atingir uma cifra de mais de 20 bilhões. De um lado, a gente não pode deixar de sublinhar a soma expressiva de recursos, mas de outro, isso também está a nos dizer que os prejuízos foram elevadíssimos, foram prejuízos que vão levar quase uma geração para que a gente possa se recuperar dos efeitos desse grave e lamentável episódio de Mariana. E essa proposta é importante porque hoje esses recursos iriam para uma conta de um fundo e iriam se perder e não necessariamente iriam para essas regiões. Eu não diria, viu, Glaciane, que se iria se perder. Eu não faço esse juízo de valor, mas os recursos ficariam, digamos, mais difíceis de serem acessados. O projeto tem o mérito justamente de desburocratizar e dar velocidade do acesso para as comunidades que foram atingidas. Esse foi o espírito do projeto do senador Antônio Anastasia, que nós tivemos a honra de poder relatar no âmbito da Comissão da Agenda Brasil, a Comissão de Desenvolvimento Nacional.
Muito obrigada pela entrevista, senador. Nós conversamos com o senador Fernando Bezerra sobre as propostas prioritárias para votação no Senado em 2016. Se você quer enviar sugestões e críticas ao programa Cidadania, ligue para 0800 61 2211. A ligação é gratuita. E para rever esta e outras edições do programa, acesse a nossa página na internet, é senado.leg.br/tv. Até a próxima edição.